Abra então a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 34. Nós vamos ler do verso 1 até ao verso 8. É um texto que nós já visitamos uma vez, mas vamos visitar outra vez, para pensar sobre a vitória que deve estar diante dos nossos olhos. Quando a gente não tem uma meta específica, qualquer percalço é motivo para a gente desanimar. Mas quando a vitória que importa está diante dos nossos olhos, e não deixa de estar, nós passamos por essa terra e vivemos a aliança do Senhor da maneira mais gloriosa. Precisamos estar de olhos na vitória que verdadeiramente importa, na vitória do Senhor para as nossas vidas. Então, Deuteronômio 34, partindo do verso 1, indo até o verso de número 8, nós vamos ler responsivamente. Você encontrou? O título da nossa tradução revista atualizada é A Morte de Moisés. E o texto diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse o Senhor: esta é a terra que sou o juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço ver com os próprios olhos, porém não irás acabar. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Se cumpriram os dias do luto de Moisés. E aqui tem uma transferência de autoridade. Agora para frente, Josué se torna o líder que conduz o povo. Queridos, é como eu comecei a dizer: quando a gente não tem uma meta bem especificada, quando a gente não tem os olhos postos no lugar certo, qualquer percalço é motivo de desânimo. Mas Moisés tinha os olhos postos na vitória que mais importava. Nós temos que ter a vitória do Senhor diante dos nossos olhos e não tirar os olhos do Senhor, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Ter nossos olhos fixos na eternidade, ali aonde receberemos a coroa da vida, porque como diz Apocalipse 2, se formos fiéis até a morte, receberemos a coroa da vida. Da vida. Moisés não entrou na terra prometida aqui, mas está na terra prometida e gloriosa no céu. Quando a gente olha para Moisés, e não, aqui só se cumpre aquilo que já havia sido dito lá atrás. Moisés já sabia desde há muito tempo que ele não entraria na terra prometida. Por quê? Não nesta terra prometida terrena. Por quê? Porque Moisés fere a rocha em Meribá. E quando isso acontece, quando Moisés fere a rocha em Meribá, Deus deixa claro para ele que ele não entraria na terra. Está em Números, no capítulo 20, partindo do verso 1, tem ali o mandato do Senhor para que Moisés falasse a rocha. E ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. E ali naquele momento Deus diz: olha, você não vai entrar na terra prometida. E ele termina toda a caminhada no deserto, conduz o povo até as fronteiras da terra prometida e não entra, mas ele não desanima, ele continua levando o povo até o final. Não que isso não o entristecesse, entristeceu, porque ele vai dizer depois que, olha, por causa de vocês eu não vou entrar na terra prometida, por causa da murmuração que fez com que ele perdesse a paciência. E deve ter sido uma murmuração absurda, porque a Bíblia nos dá conta de que Moisés era um homem muito manso.
mas naquele dia ele perdeu a paciência, e ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha, e desse dia em diante, ele sabia que não ia entrar na terra prometida, mas ele não desistiu. Ele não desistiu dizendo assim: também não levo mais ninguém a lugar nenhum, já que eu não vou entrar na terra prometida, me mata aqui, não vou continuar essa caminhada. Não, ele seguiu. Por quê? Porque Moisés tinha os olhos numa terra prometida muito melhor, na vitória que verdadeiramente importa, a vitória do Messias na cruz, que nos leva para a eternidade. É isso que importava, e Moisés seguiu. Quantas pessoas simplesmente desistem da caminhada cristã porque alguma coisa não aconteceu como elas queriam? Moisés queria entrar naquela terra prometida ali que manda leite e mel, ali em Canaã. Claro que ele queria, é lógico que ele queria, mas Deus disse: você não vai entrar. E isso não interrompeu o projeto de Deus para a vida de Moisés. Moisés não ficou aborrecido, ele não abandonou Israel. Também agora vou abandonar a igreja, não vou mais fazer nada. Não, ele permaneceu na igreja, cumprindo a função, porque lembre-se, Israel era a igreja de Deus ali no Velho Testamento. Israel é a igreja de Deus no Velho Testamento. Moisés era o pastor desta igreja enorme, tinha ajudadores, mas ele era o maior responsável por aquela igreja, instituído pelo próprio Deus. E ele não disse assim: vou largar o ministério, acabou. Não, ele foi até onde Deus o permitiu ir. Ele também não disse assim: vou largar o presbiterato. Não, ele foi até onde Deus permitiu ir. Ele também não disse assim: vou largar o diaconato. Não, ele cumpriu aquilo que Deus mandou ele cumprir. Vou largar o ministério de louvor também, porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Não, ele continuou até o final. E até o último dia ele compôs um cântico que Israel devia cantar. Nós lemos um pedacinho dele no começo do culto. Ele não disse assim: vou largar o ministério que eu tenho aqui na igreja, SAF, UPA, o CP, o MP, não sei o que. Não, ele seguiu no seu ministério até o final. Por quê? Porque ele tinha uma visão bem nítida de morar na terra prometida, na Jerusalém celestial. Na Jerusalém celestial. É interessante a gente pensar assim: puxa, por que Moisés só não entrou? Só por causa desse evento? Não é só por causa desse evento, não é assim. É simplesmente assim. O que nós temos que entender: Moisés sempre foi paciente com aquele povo. Moisés sempre intercedeu pelo povo. O Senhor disse: eu vou destruir esse povo. Lá logo que saiu do Egito: vou destruir esse povo, Moisés, vou começar um outro povo. Não, Senhor. E Moisés intercedia pelo povo, intercedeu pelo povo de tal maneira que chegou a dizer assim: Senhor, então risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não vai com a gente, nós também não vamos para lugar nenhum. Mas aqui até Moisés perdeu a paciência. Então o Senhor entendeu: Moisés, pode ficar tranquilo, eu vou te dar descanso. Eu vou te dar descanso. Eu não vou te dar o pesado fardo de organizar esse povo, não, isso vai ficar para Josué. Eu não vou moer você, não, eu só vou te levar até onde você tem condição de ir. Aprenda isso na vida cristã. Deus só nos leva até onde temos condição de ir. E quando Deus barra alguma coisa na nossa vida é porque a gente não tem condição de ir mais. É por misericórdia. Por misericórdia. Estou falando isso de experiência própria. Eu já tive em igrejas que eu achava que eu tinha que ir mais, eu achava que tinha que dar mais, eu achava que tinha que caminhar mais, mas Deus dizia: não, eu vou te tirar daí, porque o que eu tinha para fazer eu já tinha feito, e começaria a ficar pesado demais. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia. Moisés já tinha feito o que ele tinha que fazer, e mais do que aquilo ia ficar pesado demais. Eu acho que Moisés tinha um sentimento parecido com o que eu tinha. Se Deus não arrancar a gente a força da igreja, não sai, eu fico ali, eu amo a igreja, eu me identifico com a igreja, eu quero a igreja. Não é vanglória não, estou admitindo para você que eu não sei a hora de sair. Moisés não sabia a hora de sair. Moisés ia querer ficar ali decrépito, escorado em muleta, quase decompondo, mas ele ia querer ficar no meio daquele povo ali, era o povo dele, ele o amava. Mas Deus disse: não, não. É interessante esse ponto, essa questão, porque num outro tempo, no começo da caminhada do povo de Israel, se você rolar as páginas da sua Bíblia até o livro de Números, no capítulo 20, por exemplo, o Senhor, 20 é onde nós estávamos, né? Se você for a Êxodo 17, partindo do verso 1, Êxodo 17, partindo do verso 1, sobre as águas que brotam da rocha em Refidim, aqui Deus diz para Moisés: fere a rocha.
O povo está reclamando, o povo tinha acabado de sair do Egito, e Deus diz: fere a rocha, e dela vai brotar água. E Moisés de fato feriu a rocha, e dela iria brotar água. Mas agora, quando a gente chega no texto que eu citei de Números 20, quando Moisés fere a rocha de Meribá, aqui ele não podia ferir. Era para falar a rocha, mas ele feriu. Você fica se perguntando, qual a diferença? Tem uma diferença interessante. A rocha é Cristo. Quantas vezes no Novo Testamento ele diz: eu sou a rocha, eu sou a pedra de esquina, sou a pedra angular. Quando o povo de Israel sai do Egito, a rocha é ferida porque ela aponta para Cristo. Cristo é ferido no dia da nossa libertação. Cristo é ferido no dia da nossa libertação. Ele foi ferido na cruz. Então a rocha foi ferida no dia em que o povo de Israel saiu do Egito. Mas quando nós agora chegamos em Meribá, a rocha não podia ser ferida, porque aqui ela não era tipológica da cruz, agora ela é tipológica da vitória. O povo está prestes a entrar na terra prometida. Aqui a rocha não precisa ser ferida, porque a rocha não será ferida no último dia, porque Jesus é glorioso, vencedor, Rei soberano. Existia e existe aqui um significado simbológico. Deus está dizendo: a rocha foi ferida uma vez só, ela não precisa ser ferida de novo. A rocha é Cristo, seu sacrifício é único, não pode haver outro sacrifício. Seu sacrifício é cabal, seu sacrifício é completo. Por isso não há necessidade de outros sacrifícios, rituais que sejam o sacrifício daquele ritual X, para ressacrificar Cristo, porque ele já foi sacrificado de uma vez por todas e ressuscitou quando na cruz. E a nossa libertação é plena e não há mais necessidade de outro sacrifício. Agora, quando nos encontrarmos de novo com a rocha que jorra da água da vida e água em abundância, nós não veremos a rocha ferida, o Cristo ferido, mas o Cristo glorioso. Quando da nossa libertação, Cristo precisou ser ferido para que tivéssemos da água da vida. E ele diz: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Jamais. E quem beber vai poder provar e vai nascer de novo. E a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso foi a primeira rocha. Por isso Moisés a feriu em Refidim. Mas agora estamos em Meribá. Agora é tempo de entrar na terra prometida, que é tipológica da terra eterna. Agora a rocha não tinha que ser ferida, porque agora ela vai derramar água em profusão sobre nós. Mas porque a rocha é gloriosa, Cristo é glorioso e vencedor. Por isso Moisés não podia feri-la. Existe uma tipologia aqui preciosa, mas ainda que ele a tenha ferido, a tipologia permanece. O Senhor está dizendo: ninguém pode ferir a rocha agora mais. Por isso Moisés ouve que não vai entrar na terra prometida. Tudo bem, mas ele não desanima, ele continua caminhando com o povo. Ele continua caminhando com o povo até o dia da sua morte. E ele deixa o povo no limiar da terra prometida, na fronteira. Agora era atravessar o Jordão e caminhar em vitória, mas Moisés não entraria. Mas isso não impediu que Moisés continuasse seu ministério com integridade até o último dia, porque Moisés vislumbrava a vitória que verdadeiramente importa. Moisés vislumbrava a mais poderosa de todas as vitórias do Senhor. Tudo que Moisés viveu até aqui foi vitória. Uma única coisa lhe foi vedada: a entrada na terra prometida. Mas isso não era derrota, isso era vitória, porque a morte que Moisés tem nesta terra, o tratamento que Moisés recebe, é o tratamento VIP espiritual de quem vai morar na glória eterna. E é isso que importa. Moisés não precisava ter os louros de entrar com o povo na terra prometida, porque certamente isso tiraria a visão do povo de Deus e colocaria a visão do povo em Moisés. Eu já compartilhei aqui uma vez, mas acho precioso compartilhar de novo. O seguinte: Moisés de fato não podia entrar na terra prometida. E quando eu li esses textos a primeira vez, quando eu li que quando Moisés feriu a rocha em Meribá, ele não entraria na terra prometida, o meu coração doeu. Falei: puxa vida,
Que dó, o sujeito passa por tudo aquilo, o sujeito perde o cargo de príncipe do Egito, vai morar no deserto 40 anos, depois tolera um povo difícil 40 anos, e na hora de entrar na bênção, ele não vai entrar, mas ele entrou na maior bênção. Mas o Espírito Santo me fez compreender uma coisa preciosa: Moisés não podia entrar na terra prometida, o povo não podia sepultar Moisés. De fato, as pessoas não podiam saber onde era o túmulo de Moisés. Por quê? Porque o homem tem pendência para a idolatria. Se Moisés entra na terra prometida e morre na terra prometida, aquele povo ia embalsamar Moisés, ia pôr Moisés num caixão de vidro, ia colocar num túmulo suntuoso, ia fazer daquele lugar um lugar de peregrinação. Eles já adoravam Moisés sem saber onde Moisés estava, porque nós somos de Moisés, nós temos a lei de Moisés, nós temos... Os escribas e fariseus já eram tão orgulhosos de Moisés. Imagina se eles tivessem o corpo de Moisés, ele ia ser um ídolo, ele não podia entrar na terra prometida. A maior vitória é manter os olhos fixos em Jesus, e nós não podemos deixar que nada mais nos atrapalhe. O Senhor, que é Senhor, que sabe todas as coisas que nós não sabemos, ele chama Moisés e diz: olha, Moisés, você não pode mesmo entrar na terra. E então o Senhor leva Moisés até o monte. O texto vai nos dizer assim, algo muito precioso sobre tudo isso. O Senhor leva Moisés até o monte, faz Moisés subir o monte. Moisés, das campinas de Moabe, vai para o monte Nebo, e ali o Senhor mostra para ele. Você tem as citações dos lugares aqui, mas o ponto é o seguinte: Deus dá a ele a visão de norte a sul, de leste a oeste. Ele pode contemplar toda a extensão da terra que o povo de Israel vai receber, mas ele não vai entrar ali. Ele antevê a glória de Israel, mas ele vai para uma glória muito maior. O Senhor o leva para o Monte Nebo. Não à toa o nosso cemitério aqui tem o nome de Monte Nebo, né? E o Senhor mesmo sepulta Moisés, e o texto dá conta de que ninguém sabe onde está o túmulo de Moisés, e Moisés vai morar na glória com o Senhor. Isso é que é vitória. Esta é a vitória mais importante. Esta é a vitória mais importante. Devemos manter nossos olhos fixos no Senhor. Devemos manter nossos olhos postos no Senhor. Devemos manter nossos olhos postos na eternidade. Esse lugar aqui não é nosso. Esse lugar não é nosso. Muitos se perderam porque mantiveram seus olhos só aqui nesse lugar. Muitos até enriqueceram. Lembra do pessoal que ficou na Transjordânia? 2,5 tribos que não entraram. Por que não entraram? Porque, por incrível que pareça, no deserto eles enriqueceram, e o deserto é tipológico do que a gente vive aqui. Eles ficaram ricos no deserto, tiveram muito gado, muita coisa, disseram: olha, nós não vamos caber na terra prometida. Se Deus falou que era para entrar, ia caber sim. Mas eles não creram, ficaram na Transjordânia. Foi o povo que depois caiu, depois aquilo ali vira Samaria. Os samaritanos não são necessariamente judeus, não adoram o Senhor como deviam adorar. Enfim, ficaram no linear da herança, podiam ter entrado, mas não entraram. Por quê? Porque enriqueceram no deserto. Muita gente enriquece nesse deserto aqui, e por causa disso pode ficar no linear da herança. Quase entrou, mas não entrou, e quase não é nada. Tem aquele sermão, né? Quase salvo, totalmente perdido. Quase na vida cristã não funciona. Quase fui salvo, quase aceitei, quase resolvi, quase. O quase não é nada. O quase é o consolo de alguém que ficou com preguiça no meio do caminho. Quase, não, vamos. Moisés tinha os olhos fixos na eternidade. Isso fez ele caminhar até o último dia, cumprindo o seu ministério. É assim que a gente faz. É assim que se faz. Quantos pararam no meio do caminho? E quantos estão cogitando parar? Eu já ouvi coisas no meu ministério de deixar o coração da gente triste. Homens que disseram: já trabalhei muito, agora estou com 60 e poucos anos, vou descansar da obra. Como assim descansar da obra? Vai morrer? Porque biblicamente falando, um cristão nunca descansa da obra. A obra é para ser feita. A obra é para ser feita. Outros que simplesmente dizem assim: agora não vou mais cumprir esse ministério aqui, porque eu não preciso mais cumprir.
É como se ele tivesse aquela visão assim: a média que eu tinha que fazer com Deus eu já fiz, sabe? Já trabalhei um tempo aqui, já está bom. Mas isso não é cristianismo. Moisés foi até o último dia, mesmo sabendo que não ia entrar na terra prometida, porque ele vislumbrava uma terra superior. Entenda que nem toda vitória que está preparada para nós será efetivada aqui. Tem coisas que a gente não vê, como aquela mãe que orou pela conversão de seu filho e nunca viu ele convertido, mas ele converteu. Eu conheci um presbítero que a vida inteira orou pela conversão da esposa, e ele conseguiu a vitória de criar todas as filhas na igreja. Ele levou todas as filhas, um vencedor, só teve filhas, várias, e todas elas ele levava pontualmente para a igreja todos os dias de trabalho, e orava pela esposa, que nunca se converteu, nunca veio a Cristo enquanto ele estava vivo. Um dia o Senhor o levou. Eu já contei isso aqui há muito tempo atrás. Ele morreu no púlpito. Ele terminou de pregar, como eu estou fazendo agora, pediu um irmão para orar, se debruçou sobre o púlpito assim para orar, né? Pôs a mão na testa, apoiou o cotovelo no púlpito, pôs a mão na testa e começou a orar. O irmão orou. Quando o irmão terminou a oração, ele não levantou mais a cabeça. E as pessoas ficaram olhando, esperando, talvez ele ainda estivesse orando. Quando começou a demorar um pouco mais, o irmão foi lá para olhar. Ele tinha descansado assim, morreu. Eu queria uma morte assim, sem dor, sem grito, sem gemido, sem nada. Mas não é agora não, vocês não ficarem muito assustados, né? E morreu. Velório, sepultamento. Agora a mulher está na igreja. Tem coisas que você planta, mas você não vai ver, mas o Senhor vai efetivar. Tem coisas que você quer imediatamente, mas você não vai ter, mas o Senhor fará. Tem coisas que você quer e você nunca vai ter, porque ela seria uma maldição mais lá adiante. Há coisas que eu gostaria, mas eu fico pensando, talvez Deus não me dê, porque Ele está resguardando a minha família, os meus irmãos mais à frente. Mais à frente. A gente precisa entender isso. A gente não pode desistir do ministério. A gente não pode desistir dos projetos de Deus. A gente não pode desistir de servir a Deus. E tem que tomar cuidado para que este mundo não nos deslumbre de tal maneira que a gente simplesmente não sirva mais a Deus por causa das coisas desse mundo. Moisés podia ter pensado desta maneira: eu queria tanto aquela terra prometida, que agora que Deus não vai me dar, eu estou decepcionado com Deus, não vou mais servir a Deus. Não foi assim. Quantas coisas você quer e se Deus não der, você se aborrece, não quer, né? Fica deprimido, desanimado. Moisés seguiu. Ou quantas vezes Satanás te tira o foco? Tudo é mais importante. Uma carreira, um dinheiro, um esporte, uma TV, um carro, qualquer coisa é mais importante do que Jesus. E aí você para de servir Jesus por isso. Ou porque você não teve o que queria, ou porque você teve, e justamente a sua bênção te tirou da presença do Senhor. Eu já conheci casais que pediram tanto a Deus um filho, e o dia que tiveram nunca mais voltaram na igreja, porque estavam ocupados demais. O menino dá trabalho, pastor, não dá para ficar aí na igreja, eu tenho que cuidar do meu menino isso, meu menino aquilo. Meu Deus! Eu conheci uma moça que tudo que pediu a Deus, ela teve. Ela teve um começo de caminhada familiar muito difícil. Então ela foi para a igreja, tinha problemas, tinha dificuldades com o pai, a mãe tinha dificuldade com o pai e a mãe já não viviam juntos. Ela tinha muitos traumas, mas ela começou a orar e começou a pedir. Deus deu a ela um bom casamento, um bom marido, um bom emprego, uma boa carreira e um filho. E agora ela não vem mais à igreja porque ela não tem mais tempo de estar na igreja. Com Moisés não foi assim. É engraçado, né? Às vezes se Deus não dá, você desanima. Se Deus dá, você desanima. Moisés tinha os olhos postos no lugar certo. E ele foi até o último dia. Com 120 anos. 120 anos. E nem a sua vista escureceu. Moisés não foi definhando, ele simplesmente subiu o monte e não voltou mais.
O povo viu Moisés subir, não viu Moisés voltar, e não voltou mesmo, foi para a glória. Foi sepultado seu corpo, mas ele foi para a glória, foi viver na Jerusalém celestial. Enquanto aquele povo estava penando ali, lutando com os cananeus, lutando com os filisteus, para conquistar a terra prometida, Moisés já gozava da Jerusalém celestial. Enquanto ainda nem havia Jerusalém aqui, Moisés já habitava a Jerusalém celestial. Enquanto eles estavam tentando conquistar Canaã, brigando com os filhos de Canaã, Moisés já desfrutava da Canaã eterna. Enquanto eles estavam ali se preparando, depois de chorar Moisés, para transpor o Jordão, Moisés já tinha transposto o rio Jordão da eternidade, e já estava nos braços do Pai há muito tempo. Os olhos de Moisés estavam no lugar certo, esperando a vitória que mais importava. Você aguarda a vitória que mais importava, ou qualquer percalço dessa vida te desanima? E olha que isso aqui não foi qualquer percalço. Foi: Moisés, eu te preparei 120 anos para você chegar onde você chegou, mas você não vai entrar. Você está pensando que é qualquer coisa? Não é não, mas o coração dele estava no lugar certo. Ele podia ter virado para Deus e dito assim: Senhor, não vou subir monte nenhum, deixa eu entrar lá. Não, obedientemente Moisés subiu o monte e foi. Quando podia pedir, Moisés pediu. Quando podia clamar de tal maneira de dizer: Senhor, então me risca o nome, ele entendeu. Mas aqui ele sabia que ele não podia reclamar, aqui ele não podia questionar, aqui ele não podia retrucar. Ele só subiu o monte, foi para os braços do Pai. A vitória que mais interessa. Quantas vezes poucas coisas tiram as pessoas do foco da vitória que mais interessa, da presença de Jesus? Quantas vezes foi assim com você? Quantas vezes foi assim comigo? Para não dizer que foi só com você, com todos nós. A gente está indo bem, mas desiste de um projeto, desiste de um sonho, desiste de um movimento, desiste de um mover. Por quê? Porque alguma coisa não foi exatamente como nós esperávamos que devesse ser. Querido, descansa. Quando alguma coisa não é como eu entendo que ela tem que ser, é porque Deus está operando outras coisas. Nesses 4 anos, quase 4, né, que a gente está junto, quantas coisas eu sonhei que fossem diferentes aqui, e elas não foram do jeito que eu queria. Quantas pessoas eu esperava que agissem de maneira diferente, mas eles não foram como eu queria que fossem. Mas eu aprendi uma coisa: não era para ser, porque não é daquele jeito que Deus quer trabalhar. Deus tem um outro projeto para a igreja maior do que o meu. Deus tem um outro projeto para a igreja muito mais maravilhoso do que a nossa visão. Deus tem um projeto para o povo dele, e esse projeto vai se cumprir, e a vitória do Senhor acontece sempre, e a mais importante de todas elas já está garantida: a vida eterna em Cristo Jesus. Mantenha seus olhos fixos na vitória que de fato importa. Aqui acumularemos vitórias e acumularemos alguns momentos em que não seremos vitoriosos, e até isso glorificará a Deus. Tem coisas no ministério da gente que não acontecem como a gente quer, tem coisas na vida da gente que não acontecem como a gente quer, tem coisas no trabalho da gente que não vão acontecer como a gente quer, mas Deus está nos fazendo caminhar para o melhor lugar. Quando Deus encaminhou Moisés para o alto do Monte Nebo, Deus não estava levando Moisés para o pior lugar. Não era o lugar que Moisés queria, mas era o melhor lugar para a vida de Moisés, para a vida do povo de Israel e para cumprir o plano de Deus. Às vezes você não será levado para o lugar onde você quer. Às vezes você não será levado para o lugar onde você mais gostaria de ir. E você vai caminhar e muitas vezes pensando: não estou indo para onde eu queria. Mas Deus está te levando para o melhor lugar. Só você não tem essa visão, e nem eu, mas Deus tem. Nós só conseguimos contemplar a história que vivemos e saber da história que passou. Deus tem uma visão panorâmica da história. Ele vê tudo, a história do começo ao fim. Ele sabe que está levando a gente para o melhor lugar.
Quando você não sabe, pelo menos confia: Senhor, o Senhor está me levando para o melhor lugar, e eu vou caminhar até o último dia, até os 120 anos, e vou fazer o teu ministério, e vou cumprir a tua vontade, e vou viver para a tua glória. Mantenha seus olhos naquilo que mais importa. Ah, mas a igreja tem muitas coisas difíceis. Você acha que era fácil para Moisés liderar uma nação inteira, um povo inteiro de gente reclamadora? Teve sedição contra Moisés, teve rebelião contra Moisés, teve gente que falou mal de Moisés, seus irmãos falaram mal dele. Miriam e Arão tiveram um episódio lá muito triste, e Moisés foi até o último dia, porque ele contemplava a vitória do Senhor. Às vezes você está precisando ter essa visão ampliada, e eu também. Tem gente que nos decepciona, tem gente que nos entristece, tem gente que nos aborrece, mas o que importa é obedecer ao Senhor. Hoje eu li uma coisa tão interessante, com palavras que eu não usaria jamais, mas o argumento faz sentido. Vou tentar te mostrar o argumento. Não preciso usar aquelas palavras que alguém usou lá, mas basicamente você deixa de ir para a igreja muitas vezes e a alegação é: lá tem gente que fofoqueira, lá tem gente que fala dos outros, lá tem gente difícil, lá tem gente complicada, lá tem gente espinhosa. Engraçado, você deixa de vir para a igreja por causa disso, mas você não deixa de ir para o trabalho, onde também tem gente fofoqueira, gente que conspira, gente que fala mal. Você não deixa de ir para o seu lazer, ainda que lá tenha gente complicada. Muitos que gostam de academia não deixam de ir para a academia, embora a gente conheça o ambiente de academia, porque eu faço academia e tem troço lá que não precisava. Tem gente que conversa que não precisava, tem gente que se porta como não precisava, tem gente que vai para se exibir de tal maneira que não precisava, mas você não deixa de ir. Você não deixa de ir para o trabalho, você não deixa de ir para o lazer, você não deixa de ir para a academia, você não deixa de ir para eventos, festas onde você está sujeito a falatórios, a conversas fiadas, ao bêbado, a um assédio, mas você deixa de vir à igreja sobre essas alegações. Isso é indesculpável, sabe por quê? Porque você está vindo para um lugar onde as pessoas são imperfeitas, mas ao menos aqui elas estão procurando melhorar. Lá na balada não é assim. Na academia também não é, porque eles não estão preocupados com o caráter muitas vezes. Muita gente que está ali só está preocupado em esculpir o corpo, não em esculpir o caráter. Mas você não deixa de ir. Você vai deixar de vir justamente aqui, onde na verdade somos todos imperfeitos, mas estamos buscando a melhoria no Senhor. E o argumento ainda termina assim: olha para dentro de você, você encontrou perfeição aí? Não, né? Então por que você exige perfeição dos outros? Você quer uma igreja perfeita, mas não há perfeição dentro de você. E você é igreja. Faz todo sentido. Na maioria das vezes, a única coisa que a gente tem é desculpa. É só justificativa. E há um ditado popular francês muito interessante que diz assim: que quem muito se justifica, se condena. Quando você precisa se justificar muito, é porque alguma coisa está errada com você. Moisés simplesmente obedeceu ao Senhor. Ninguém está dizendo que ele gostou daquilo, ele se entristeceu, claro, mas ele tinha uma vitória maior. Ele vislumbrava a maior vitória, a mais importante. Você vislumbra a eternidade? Você parou para pensar na eternidade? Você parou para imaginar como seriam os portais eternos? Ah, pastor, não consigo, é muito pouco. É isso mesmo, é pouco. Mas tente imaginar. Você vai chegar à seguinte compreensão: eu não consigo imaginar tudo, então é mais maravilhoso do que a minha imaginação alcança. Eu preciso ir para esse lugar. Você tentou imaginar a comunhão dos santos? O que é esse negócio? Todo mundo assim, de repente você vai olhar todo mundo assim. Quando nós chegarmos lá no último dia, que todos nós já tivermos ido, Jesus já tiver voltado, você vai olhar para todos os irmãos assim, Orsés, Thaís, Presley, Camila, Daniela, Eneida, todo mundo assim, você vai ver todo mundo perfeito, com corpos glorificados, corpos perfeitos, todo mundo vivendo em comunhão, no lugar onde a luz do próprio Senhor brilha, a refulgência da glória do Senhor, maior do que a maior de todas as estrelas. Eu fico tentando imaginar. A ciência nos informa de que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Quer dizer que tem estrelas que brilham 5 vezes mais do que o Sol, e eu não consigo olhar para o Sol. Imagina uma estrela que brilha 5 vezes mais do que isso. Mas aí vem Apocalipse e diz que tudo isso vai ser diminuído com o fulgor da glória do Senhor. Nós vamos ser inundados pela perfeita luz e viveremos em comunhão, em pleno e perfeito amor. Você parou para imaginar esse negócio? Você devia.
E eu também, com mais frequência do que eu faço, mas ainda devia mais, porque isso vai fazer a gente caminhar adiante. O carro quebrou, mas eu vou morar na glória. Alguém me decepcionou, mas eu vou morar na glória. O salário não é o que eu queria, mas eu vou morar na glória. Você está entendendo? Isso aqui passa, vai passar, e precisamos ter os olhos mantidos no lugar certo. Vamos errar? Vamos. Moisés não errou? Nós também erraremos, mas o Senhor é tão maravilhoso que quando há arrependimento e prostração diante do Senhor, até o nosso erro Ele pega, Ele realinha aquele negócio, e até aquilo em algum momento vai convergir para o nosso bem. Esse é o Deus a quem nós servimos. Não desanime, faça como Moisés, não desista de nenhum ministério, e não use como desculpa a idade, a condição física, a canseira. O Deus que sustentou Moisés até os 120 anos é o Deus que vai te sustentar até enquanto for necessário, para a glória dele. Mantenha seus olhos fixos na eternidade. O Senhor já nos garantiu a eternidade. Nós já temos a maior vitória. Coloque sua vida nisso. Fala, Senhor, eu não sei como é que vão ser as coisas, mas eu quero ter os olhos fixos na eternidade. Eu quero contemplar a maior vitória. E eu quero, como Moisés, ainda que perca grandes coisas daqui, eu quero contemplar a maior vitória. Eu te convido a fechar seus olhos, a imaginar Jerusalém celestial, a colocar diante do Senhor todas as suas circunstâncias e dizer assim: Senhor, recalibra a minha visão, que eu possa olhar para a eternidade e ver as coisas que às vezes me aborrecem e tudo mais, para eu entender que eu tenho a maior vitória. Eu tenho a maior vitória. Não desiste do Senhor e reorganiza a sua vida. Serve o Senhor, busca o Senhor, não desanima, não se deslumbre com as coisas que esse mundo oferece, todas passarão. O dinheiro passa, o carro passa, envelhece, a casa deprecia, você tem que reformar, tudo passa. A gente envelhece, perde vigor, perde a força, mas a vitória do Senhor não passa. Muito pelo contrário, ela está vindo, ela está chegando, ela é real. A gente perde vigor. Eu fiquei me lembrando que no começo do ministério eu dava conta de pregar e tive que pregar algumas vezes, 6 vezes num único domingo, às 8 da manhã, depois às 10:30 da manhã, depois às 2 da tarde numa congregação, depois às 4 num ponto de pregação, às 18 no outro, e depois às 7:30 da noite no outro. Na segunda-feira eu estava morto, mas na terça estava pronto para começar tudo de novo na semana, até chegar no domingo que eu ia pregar assim outra vez. Isso não é possível mais. Vai dizer, ó, que bom, ele fazia, vamos fazer de novo. Não adianta, não aguento mais, não consigo mais. Eu tinha 23, eu já tenho 48, ainda estou novo, tem muita lenha para queimar, mas não daquele jeito mais. Mas eu não preciso parar de servir ao meu Senhor. Eu não devo parar de servir ao meu Senhor. Um dia talvez eu fique velhinho e só consiga ministrar sentado numa cadeira, mas se eu ainda tiver lucidez e ainda tiver voz, eu ainda tenho o que fazer nessa terra. Você também. Sirva ao Senhor. Discipule vidas. A gente tem falado tanto sobre discipular vidas. Discipule vidas com o seu exemplo. Não desista de estar aqui. Não desista de estar aqui. Tenha seus olhos postos na eternidade. Você foi decepcionado essa semana? Você tem sido decepcionado em alguns momentos? Mas tudo isso aqui vai passar. Me lembro do dia do velório do meu pai. E quando meu pai morreu, eu quis falar para minha família sobre Jesus.
E eu olhei para aquele caixão e pensei: acabou. Toda briga acabou. Toda briga acabou. Acabou. Toda discussão acabou. Não importa mais nada disso. Acabou. Vai passar. Vai passar. E o que importa é o que não passa, o que é eterno. O que é eterno. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ele vai dizer o que está te prendendo, o que está te impedindo. Ele vai trabalhar você. E ao invés de desculpas, nós teremos realizações. Estamos diante do Senhor. Que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Se você deseja ter os olhos postos no Senhor, nós vamos orar. Se você deseja que Ele trate alguma coisa, alguma dificuldade, nós vamos orar. Se você deseja, essa palavra falou no seu coração, nós vamos orar. E nós vamos cantar de novo esse hino de pé. Você que deseja orar comigo, como nosso hino de vitória, de quem celebra a vitória, porque tem os olhos postos na eternidade. Vamos mais uma vez, com alegria, esse hino de vitória, e nós vamos orar por nós mesmos, e teremos os olhos postos na eternidade, na vitória que mais importa, que mais interessa, que mais desejamos, que é a glória eterna em Jesus. Não importa se a minha fé é provada, ela é e vai ser, e eu vencerei, vou romper em fé, vou chegar no final, tendo combatido o bom combate. Podemos dizer como Paulo: em nome de Jesus eu quero, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e mares, que agradeço me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em
sobre o teu povo. Visita-nos, Pai. Que nossos olhos estejam postos na eternidade com o Senhor. Que nossa vida seja derramada diante do Senhor. Que com graça e misericórdia possamos seguir a caminhada sem desanimar até o último dia, servindo ao Senhor, fazendo a tua vontade, cumprindo o nosso propósito, sem abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós em termos de ministério, de vida, de trabalho, de oportunidades, de discipulado. Que a gente siga, Senhor, que todas as decepções sejam vencidas, todas as feridas curadas, todo o nosso ser transformado, para que no último dia tenhamos o privilégio de Moisés, de ter o Senhor nos acolhendo em nossos braços e nos levando para Jerusalém Celestial, para a vitória que mais nos importa. Que nunca nos esqueçamos dessa vitória e que vivamos para a tua glória todos os dias. Cura feridos, sara corações, transforma mentes, restaura almas, espíritos abatidos, muda circunstâncias. E se não podemos entender por que passamos por coisas que passamos, Senhor, que possamos ter uma certeza no coração: o Senhor tem propósito nisso e nada vai se perder. Que caminhemos para a eternidade, felizes, cumprindo o teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Você pode sentar momentaneamente, a gente vai encerrar, está encerrando.